Então, hoje nosso conteúdo vai ser sobre controle ou a regulação da expressão gênica em procariontes e eucariontes. Nesses dois organismos aí, vimos a expressão dos genes, ou seja, vimos o processo de tradução, de transcrição e tradução, isso é a expressão gênica, né? Quando a informação sai da molécula de DNA, passa por uma molécula intermediária que é o RNA, e podendo chegar, né, nós sabemos que nem todos os RNAs se tornam proteínas, mas podendo chegar então a se tornar uma proteína pelo processo de tradução. Então nós vamos estar vendo como há, né, esse controle nestas células e nesses organismos. Então todas as células de um organismo ou de uma única célula, né, ou que seja uma bactéria, um procarionte, ou se for um organismo multicelular, tem as mesmas informações depositadas no genoma. Então, todas essas informações estão depositadas no genoma. E nossas células, né, elas não precisam ficar gastando, demandando energia para todo momento, todos os genes estarem sendo expressos. A célula não precisa disso, né? Seja ela procarionte, seja ela eucarionte. Então, ela não vai estar sintetizando todos os genes que ela tem dentro do seu genoma a todo momento. Né? Isso seria desnecessário, principalmente se lá no final dessa via ou desse metabolismo aquela proteína não é necessária. Para isso, então, é que há uma necessidade de controlar essa expressão gênica. Não basta sair aí produzindo esses RNAs e, quando necessário, as proteínas, né? Precisa ter uma demanda, ter uma necessidade. Então, a célula tem um mecanismo para controlar, né? E só expressar essas proteínas. E nós vamos ver que nem todas têm controle, mas quando precisa, quando existe esse controle, né? Para que elas possam aí serem expressas. Então, o gene, ele é expresso quando ele é transcrito em RNA mensageiro, é esse processo. Então, a informação é lida do DNA, formando uma molécula intermediária que é o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro é que será aí feito, né, ou ele já tem a sua função aí direto como RNA, ou ele vai ser traduzido em uma proteína. Então, até por questões de gasto energético dessa célula, é a principal forma de controle para as células, né, no processo de transcrição. Ou seja, para que a célula vai fazer transcrição, tradução, para chegar nesse final da proteína e a célula não precisa desta, né, deixar para controlar lá no final, não precisa da proteína, ou deixa fazer transcrição, a célula permite, né, a transcrição, mas aí não precisa fazer tradução porque não é necessária essa proteína. Então isso seria um ciclo fútil, gasto energético desnecessário. Então a maior forma, a principal, majoritária forma de controle da expressão gênica nos organismos é no processo transcricional, ou seja, direto na estrutura do DNA, para que nem haja o processo de transcrição. Então, por isso que a gente diz que a principal forma de controle é a transcrição desse RNA, ou seja, só vai ser transcrito se ele é necessário. Se ele for desnecessário para a célula, nem vai haver transcrição. E isso, então, vai ter formas de controlar nesse DNA para que esse gene não seja transcrito. Ou controlar também para quando ele precisa ser transcrito. A expressão de um gene, então, ela pode ser constitutiva ou induzida. O que nós vamos falar hoje aqui é essa, né? A forma do controle, como se controla, é essa que vai ser induzida. Só é expresso quando necessário, quando há uma demanda celular. Se não há demanda, não há expressão. Agora, aquela expressão de gene constitutiva é genes que não precisam de controle, genes que estão constantemente sendo expressos. Quais genes precisam estar sendo constantemente expressos? Aqueles genes que são sempre necessários dentro da célula. A questão, por exemplo, nós podemos pensar no citoesqueleto, nós podemos pensar, então, todas as proteínas do citoesqueleto estão sempre sendo expressas. As proteínas as proteínas da via glicolítica,
né? Todas as células fazem degradação da glicose, então este processo de quebra da glicose também é um processo aí constitutivo, todas as enzimas ali, todos os substratos necessários, todas as proteínas e enzimas necessárias para o processo vão estar sendo constitutivamente sendo expressos. Essas proteínas são chamadas, então, proteínas de manutenção ou de housekeeping, que do inglês é de manutenção da casa, ou seja, manutenção da célula. Então, todos os genes necessários para a manutenção da vida celular, eles são constitutivos. E hoje o tema da aula é esses que são expressos apenas quando necessário. Então, como acontece o controle nestas células? Então, ao analisarmos essa figura aqui, a gente pode fazer algumas análises a respeito desses dois genes, o gene A e o gene B. Então, a gente percebe que ao final aqui de todo o processo de transcrição e tradução do gene A, há uma grande quantidade de produtos ou de proteínas relativos ao gene A. Enquanto quando vemos aqui o gene B, né, após o processo de transcrição e tradução, pouca quantidade. O que a gente pode pensar aqui? A gente pode fazer uma análise da questão de ser constitutivo ou controlado, né? Ou pensarmos também que os dois passam por controle, tanto o gene A quanto o gene B são controlados, porém o gene A é controlado de uma forma que ele precisa ter uma maior quantidade. Então, maior quantidade de RNA vai ser transcrito, maior quantidade de proteína será formada. Enquanto o gene B, ele também passa por uma regulação, por um controle, porém ele precisa ali, a demanda desse gene ou do produto gênico desse B é menor dentro da célula. Então, basta aí uma menor quantidade, ela já vai cumprir sua função. Então, também passa por controle, né, permitindo aí uma baixa transcrição e resultando os produtos desta transcrição. Então, aí podemos fazer algumas análises frente a essa figura. Ou que não tem controle, ou que ambos são controlados na expressão, porém, um para ter maior quantidade do que o outro. Quais são as exigências para se controlar? Quando eu quero, né, ou quando uma célula precisa ser controlada, ela precisa ligar ou desligar genes. É o que nós estávamos dizendo. Precisa do gene? Precisa ligar. Então, todo um mecanismo precisa ser desenvolvido para que haja transcrição e tradução quando for o caso. E quando é para desligar, é para manter esse gene inativo, ele não precisa ser transcrito naquele momento. Então, esse processo de ligar ou desligar um gene ou um grupo de genes, nós vamos ver que nos organismos procariontes vai se tratar de um grupo de genes, existem então para isso as proteínas de regulação. Então, preciso das proteínas de regulação para estar ligando ou desligando este gene. Né? Então, vai acontecer esse processo aí. É o que é crucial para o controle. Ligar e desligar genes. Ativar, o ligar seria a mesma coisa que ativar genes, e o desligar seria o mesmo que desativar ou inativar os genes, não permitindo aí a transcrição. Os organismos ou as células vão reconhecer as condições ambientais. Quais são as condições ambientais? Ou seja, essa célula vai receber estímulos, né? No caso de procariontes, ela vai reconhecer ali o meio, se precisa degradar algum produto, metabolizar. Então, vai reconhecer as condições ambientais para esse processo de ligar ou desligar genes. Então, no DNA, existem sequências regulatórias, né? Se existem proteínas de regulação, elas precisam se associar a quem? Ao DNA. Então, vai haver interação dessas proteínas regulatórias com o DNA. Tá? Então, ela precisa ter uma interação para que aconteça a ativação ou inativação de um gene. E aqui, né, nós vimos em estrutura do DNA que o DNA, na sua composição em hélice, quando ele se estrutura em hélice, ele forma um suco maior e um suco menor nesse DNA, e as interações DNA-proteína acontecem no suco maior. Essas proteínas regulatórias, elas vão ser repressoras ou ativadoras da expressão gênica. Quando ela será um repressor?
quando ela vai estar inativando ou desligando a expressão gênica. Quando é que ela vai ser um ativador? Então, essa proteína atuará como um ativador quando ela, na sua presença, ela liga a expressão gênica ou ela ativa a transcrição gênica. Então, sempre que vamos ter aí o papel das proteínas, se esta proteína se associa ao DNA para desligar, né, ou inativar a transcrição gênica, é um repressor. Quando essa proteína associada ao DNA, ou ela na presença dessa proteína e ligada ao DNA, ela ativa a transcrição, então ela é um ativador. Então, bactérias e bacteriófagos passam também por regulação e elas respondem muito às fontes de alimento, né? Principalmente ali, então, ao açúcar. Qual o açúcar que está presente? E isso ela vai estar, então, ligando ou desligando os genes necessários para este metabolismo. Nos procariontes, né, que são os organismos mais simples, sempre foram aqueles mais estudados, que se gera primeiro os resultados e as informações, então já é bem conhecido aí, como vimos também lá no processo de replicação, transcrição e tradução, muito do que se tem na literatura se traz dos organismos procariontes, porque eles também têm DNA, eles fazem processo de replicação, transcrição e tradução, então se conhece bastante desses organismos, até pela sua, né, por serem seres unicelulares, apresentam um genoma menor, então tudo isso torna esses organismos de mais fácil uma replicação, né, ou uma célula que gera outra, um ciclo de vida curto, então tudo isso facilita o estudo desses organismos. E se sabe que nesses organismos procariontes existe o operon, que é uma unidade genética de expressão coordenada. O que vem a ser isso? Então, nos procariontes, existe essa unidade de expressão genética coordenada, ou unidade genética de expressão coordenada. É onde nós vamos ter, nós vimos lá, quando a gente estava vendo transcrição, que para que haja transcrição, precisa ser reconhecido a região promotora, né? Acho que nós chegamos até a comentar dos operons quando estava falando da transcrição. Então, as regiões promotora, né, Tata Box, GC Box, aquelas duas regiões promotoras, e no interior aqui, entre as duas, também uma região chamada de operadora. Isso tudo é o operon, tá? Essa região de operador e promotor, e aqui os genes, a sequência de genes deste cromossomo, que no caso procarionte. Então, no caso dos procariontes, essa unidade genética de expressão coordenada, ela é quando se trata de ou de uma região promotora para ativar mais de um gene, né? Então, vai ser sempre mais de um, porque nos eucariontes é um promotor para um gene. Então, sempre que reconhece aquele promotor, ele está associado apenas a um gene. No caso dos procariontes, é uma região promotora para aí 2, 3, 4 genes a serem transcritos e traduzidos. Então, aqui no caso, mostra este operon da Escherichia coli, onde, quando ele foi ativado, ele vai gerar um RNA mensageiro, uma molécula aqui maior, contendo todas as regiões gênicas, neste caso aqui, 5 genes dentro desta região, dentro desse RNA, e quando forem traduzidos, quando esse RNA mensageiro for traduzido, ele vai gerar várias proteínas, no caso, 5 proteínas, porque então ele tem 5 regiões aqui, de início e fim, para a tradução das suas proteínas específicas. E nós vamos ver também na videoaula de organização gênica e genômica, que isso aqui é uma organização gênica de procariontes, né? Então, justamente esse RNA mensageiro policistrônico, onde ele, numa única molécula de RNA, possui aí a mensagem, né? Ou ali a informação para que se traduza no processo de tradução dos ribossomos, se traduza 5 proteínas. E nós vamos ver também que, na maioria das vezes, esses operons
todos eles, todos esses genes que são aqui transcritos e traduzidos de forma ali simultânea, né, de forma coordenada, todos estão envolvidos numa mesma via metabólica. Nesse caso aqui, são todas enzimas para a biossíntese do triptofano. Então, é até uma economia de energia, para que esses genes vão ficar separados e cada promotor para um gene. Então, todos os genes relacionados ali a uma via metabólica já estão próximos, estão na mesma sequência e fazem parte da mesma região gênica, faz parte do mesmo operon. Aqui no caso, então, chamando a atenção aqui para essa região promotora, que é onde a RNA polimerase reconhece, são os sítios de reconhecimento, aqui -10, que é o Tata Box, né? Nós temos as sequências específicas para procariontes e de eucariontes, e aqui no -30, -35, a região, outra região promotora, e no interior, o operador. Para que surge, então, o papel do operador neste caso? É porque é nele que vai se ligar o repressor ou ativador, né, dessa expressão gênica. Então, ele seria aquele interruptor do liga e desliga ali no meio dessas duas regiões aí promotoras. Então, ó, quando, aqui no caso está mostrando o papel de um repressor. Se o repressor, por que ele é um repressor? Porque quando ele está ligado ao DNA, ele está impedindo a transcrição. Como que ele impede a transcrição? Ele impede que a RNA polimerase chegue nesta região. Né? Nesse caso aqui, ele precisa de um triptofano, que vai ser um ligante. Então, um repressor que se torna ativo quando tem um ligante. Mas, independente de ligante ou não, o que importa é, ele é um repressor, porque quando esta proteína está associada ao DNA, ela está desligando os genes ou inativando os genes. Como ela inativa, impedindo que a RNA polimerase se associe a essa região promotora, reconheça ali aquele operon e faça a transcrição dessa região. Então, esta é uma forma de controle. Esse repressor, nesse momento, se não é necessário a síntese, pode ver que são enzimas para a síntese do triptofano, o próprio triptofano está aqui ativando o repressor se liga ao DNA, se associa ao DNA e impede a transcrição. Quando não tem triptofano no meio, então o triptofano não se liga à proteína repressora, ele fica então inativo. Um repressor inativo, ele não está atuando. Um repressor inativo, ele está desligado da região operadora. Né? Então, quando o repressor não está atuando, ele não está presente aqui nessa região promotora, a RNA polimerase consegue chegar, consegue reconhecer a região promotora, se associar e vai fazer a transcrição do RNA mensageiro. Então, o gene está ligado. Aqui o que eu já disse, então todas as enzimas, né, aqui de Escherichia coli, de Bacillus subtilis, toda essa via metabólica para sintetizar todas as enzimas, são todas enzimas necessárias para o processo de biossíntese do triptofano. Então, serão as 5 enzimas que atuarão desse metabolismo, saindo de corismato até chegar à síntese de triptofano. Então, costumam estar aí associados. Aqui para a gente ter uma noção como há esta associação ou não da proteína regulatória com o DNA. No caso, ainda continuamos vendo aqui o repressor. Por quê? Aqui está mostrando um repressor inativo e um repressor ativo. Pode ver quando o triptofano se associa, ele muda a conformação deste repressor, o que permite a sua associação com a fita de DNA. Quando ele está inativo, ele assume outra conformação, né? Aí não consegue se associar. Então, se o repressor não está atuando, ele é um repressor, ele só é repressor quando ele se liga à fita de DNA, então ele não se liga, o gene está tendo transcrição, porque a RNA polimerase consegue chegar na região. Quando ele está aqui no meio do caminho, podemos dizer, né, que é uma pedra no sapato aí da RNA polimerase,
Quando esse repressor está associado à fita de DNA, a RNA polimerase não consegue chegar, não consegue se associar, então esse gene continua desligado. Então fica nesse processo, né? Não tem triptofano, o gene está ligado. Tem triptofano no meio, o próprio triptofano inibe a síntese dele mesmo, né? Então o triptofano aqui associado impede a transcrição dos genes para a sua biossíntese. Pode ver, então, que quando há uma associação, ó, quando moléculas regulatórias se ligam ao DNA, ele deforma o DNA. Aqui um DNA sem ligação de proteína regulatória e aqui um DNA que foi, né, ligado aí a uma proteína. Então, essas mudanças de conformação ali que vai atuar nesse processo de controle. Não só, né? Então, a proteína que está presente também, o DNA que se modifica, tudo isso impedindo aí uma transcrição. A interação DNA-proteína, aqui temos o DNA, aqui temos a proteína, se dá por ligações do tipo hidrogênio. Ó, são interações fracas, mas que quando em grande quantidade se torna forte essa ligação. Então, permite aqui mostrando um resíduo de arginina de uma proteína ligante do DNA, se associando aqui ao DNA no suco maior por ligações de hidrogênio. Então, essa interação mostrada aqui se dá por alguns domínios dessa região. Então, alguns resíduos de aminoácido, não vai ser um só, tá? Alguns resíduos de aminoácido vão se associando às bases do DNA por ligações de hidrogênio, o que torna forte. Quando tivermos em uma grande quantidade de ligações de hidrogênio, que não é um ponto único, às vezes tem 20 associações, de 10 a 20 associações de proteína ou de resíduo de aminoácido com o DNA, tornando esta ligação altamente específica e forte. É o que mostra aqui, ó. Pode ocorrer de 10 a 20 desses contatos com diferentes aminoácidos, com diferentes energias de ligação. Então, essa interação DNA-proteína é uma das mais fortes e mais específicas conhecidas. Bom, como nós estamos falando de ligar ou desligar genes, né? Então aí nós vamos trazer os conceitos dentro desse controle de regulação da expressão gênica, regulação negativa ou controle negativo e regulação positiva ou controle positivo. O negativo vai estar sempre associado com o desligar de genes, ó, genes desligado. A regulação positiva, né, então ela vai estar associada com a questão dos genes estarem ativos, dos genes estarem sendo transcritos. Então a gente vai pensar sempre assim, regulação negativa é negativa para o DNA, é negativa para o processo de transcrição, é negativa para o processo de expressão gênica. Não, é uma regulação positiva, é positiva para o gene, né? É positiva para a expressão gênica. Então, vai estar ativando a expressão gênica. Então, vamos ver aqui as duas possibilidades de estar sendo um controle negativo. Então, negativo, ó, é quando a proteína regulatória do tipo repressora, com ligante ou não, que aí vai depender então de cada proteína repressora, às vezes ela só é ativa com ligante, ou às vezes ela é ativa sem ligante, é isso que vai dar esses nomes diferentes. Pode ver que ambas são negativas, mas aí uma é negativa indutível e a outra é negativa repressível, porque esse segundo nome aqui tem a ver com o ligante ou indutor, tá? Então, mas vamos primeiro no termo negativo. Eu gosto de usar a frase liga para ligar e liga para desligar. Quem é que liga? Quando eu falo liga para, no caso aqui seria liga para desligar. Quem ligou? Uma proteína repressora. Ligou aonde? No DNA. Para fazer o quê? Para desligar o gene, para desligar a expressão gênica, para desligar a transcrição, para impedir a associação da RNA polimerase. Como é que desliga um gene? Porque essa proteína repressora se associou ao DNA e impede que a RNA polimerase chegue nessa região e reconheça os genes para a transcrição. Embaixo está acontecendo a mesma coisa, ó, uma proteína repressora se ligou e desligou o gene. Então, liga para desligar é controle negativo ou regulação negativa.
Aí a questão de ter ligante ou não, né? Este repressor, ele é ativo sem um ligante. Mas quando chega um ligante, o que ele faz? O ligante, quando presente, ele vai acabar induzindo a transcrição do gene. Então, por isso que é negativo e indutível, porque o indutor, né, ou o ligante, a gente chama de ligante, ele acaba tirando o repressor de lá, porque quando ele se liga, por mudança conformacional, esse repressor se torna inativo, ele não consegue mais ficar aqui nesse DNA e ele sai. Então, aqui ele torna um repressor inativo, ele não consegue se ligar à fita de DNA. E aqui embaixo? Ele é um negativo repressível, porque é ele junto é que vai reprimir a transcrição desse gene. Então, o repressor só é ativo quando ele está associado a um ligante. Aí vamos para a regulação ou controle positivo, é o liga para ligar. Liga para ligar, quem liga? Uma proteína. Se ela liga para ligar, liga para ativar, é uma proteína do tipo ativadora, que se liga ao DNA para ligar um gene, para ligar ou permitir a transcrição de um gene. Pode ver que nas duas condições, ó, a proteína verde, que é uma proteína ativadora, com ligante ou não, porque aqui ela está ativa sem ligante, aqui ela é ativa com ligante, então ela é ativadora, porque ela liga para permitir, aqui no caso já é o contrário, ela precisa se ligar para que a RNA polimerase reconheça o local de transcrição, né? Ela atua totalmente oposta a um repressor. Então, o ativador, ou a proteína ativadora, liga a fita de DNA, se associa à fita de DNA para permitir ou ativar a transcrição. E aí vem a mesma coisa, ó, o positivo repressível. É repressível, aqui já no caso do ligante. É repressível porque quando chega o ligante se liga e tira, né, o ativador da fita de DNA. Um ativador fora da fita de DNA, ele não está ativo, ele está inativo. Então, ele é repressível porque quando ele chega, ele tira o ativador daqui e ele tirando o ativador daqui, o que ele faz? Ele vai desligar esse gene, né? Então, por isso que ele é repressível. O ligante acaba desligando a transcrição do gene. E aqui, no caso, ele é positivo indutível, porque é com ele que é necessário para a proteína ativadora estar ativa, se associando à fita de DNA, para que a RNA polimerase reconheça o local, o sítio de ligação e faça a transcrição. Então, aí é crucial a gente entender essa regulação negativa e a regulação positiva. Regulação negativa, estamos falando de repressor. Regulação positiva, estamos falando de ativador. Repressor desliga os genes ou inativa a transcrição gênica. E ativador, o contrário, né? Ele ativa a transcrição gênica. E a questão de ser repressível ou indutível vai depender do ligante, né? Ele é indutível, pode ver que ele é indutível quando na presença dele, ele liga os genes. Aqui no caso ele também, quando na presença dele, ele tira o repressor de lá e o gene vai ficar ligado. O repressivo é porque na presença dele, não vai haver transcrição, porque aqui no caso, quando ele chega, ele tira o ativador de lá, e sem ativador não há transcrição. Aqui é a mesma coisa, ele é repressível, porque quando ele está presente, ele está desligando a transcrição. Então, aqui, ó, nós vamos ver um exemplo de um operon, como nós falamos nas bactérias ou nos seres procariontes, nós temos aí o operon, que é a região promotora, operadora e os genes estruturais, ou genes que estão presentes dentro dessa sequência gênica aqui, que no caso do operon LAC é o gene Z, Y e A, tá? Então, esses genes, ó, o gene Z é para beta-galactosidase, o gene Y é para permease, e o gene A é formando uma transacetilase. Então, se é operon LAC de lactose, ó. Então, isso é para quando a bactéria vai ter lactose no meio para ela degradar.
Então, a regulação do operon-LAC é um controle negativo. Por que que é um controle negativo? Vamos entender primeiro por que é um controle negativo. Porque quando tem aqui, então, uma proteína ligada, ele vai impedir a RNA polimerase de se associar. Então, pode ver que ela aqui no caso, né, está mostrando como se a polimerase quisesse passar e ela não vai permitir. Mas no caso, a polimerase é sempre enorme, gigante, aí ela não consegue se associar. Então, quando essa proteína está ligada para desligar os genes, ela é do tipo repressora, tá? Então, é uma proteína repressora, é um controle negativo, mas não tem lactose. E esse repressor tem um sítio de ligação para lactose. Então, quando a lactose estiver no meio, ela vai se associar ao repressor e, no caso, esse repressor vai se tornar inativo. Então, o ligante aqui, no caso, é a lactose. Quando a lactose chega, o repressor sai. Então, né, esse indutor ou esse ligante vai ser um controle negativo indutível. Por quê? Porque quando a lactose se liga, ela tira o repressor e permite a, a transcrição dos genes. Então, existem ali as condições ambientais. Nós vimos que as células vão reconhecer condições ambientais para estar fazendo a transcrição, ou fazendo, né, precisa ligar genes, precisa desligar genes, tudo de acordo com essa condição ambiental. Então, precisa ter lactose nesse meio, porque a lactose, ela própria é o indutor, ela é o ligante, quando ela está no meio, ela se associa, ela tira o repressor da fita de DNA, permitindo a transcrição de RNAs. E esse RNA mensageiro vai estar produzindo aí enzimas necessárias para a degradação da própria lactose. Então, ela mesma, que está no meio, já permite, né, uma vez que ela se liga ao repressor e torna ele inativo, ela permite a expressão dos genes necessários para a sua própria quebra. Então, por isso que a condição ambiental no meio ali, para esse metabolismo da lactose, liga, né, vai permitir que o operon-LAC seja transcrito, seja ligado. Então, ter lactose é uma condição para que este repressor saia do DNA, saia da fita de DNA e permita que a RNA polimerase faça a transcrição. Então, tem que ter lactose e não pode ter nesse meio glicose. Ah, por que não pode ter glicose? Porque mesmo tendo lactose, mas se tiver glicose, a bactéria vai preferir glicose, como nossas células também preferem glicose. Porque a glicose já é aquela do primeiro metabolismo, é a preferencial, né? Já entra na via glicolítica, gera mais energia. Aqui ainda no caso, ainda tem lactose, mas para a célula ainda é uma demanda maior, né? Ela precisa ligar um gene, ela precisa quebrar essa lactose para começar a metabolizar esse açúcar, para gerar energia. Então, a glicose é aquela já prontamente disponível para degradação, gerando energia para a bactéria. Então, mesmo que tenha, no entanto, esses operons aí vão receber ou sofrer até uma forma de controle adicional pela presença ou não de glicose, tá? Porque esse operon vai estar em pleno funcionamento, porque, ó, tem lactose? Tem. A lactose já tira o repressor, então vai ter transcrição. Mas se tem glicose no meio, essa transcrição, bem dizer, aí vai ser quase que inexistente. Bem mínimo do mínimo, porque não é o objetivo da bactéria degradar lactose, uma vez que ela tem glicose no meio. Agora, quando não tem glicose, aí sim, esse operon vai estar em alto funcionamento para que possa usar aquela lactose do meio como fonte de energia. Aqui está mostrando que este repressor, que é uma proteína, também tem seu própria fita de DNA, né? Tem a mensagem na fita de RNA, vai formar um RNA mensageiro, vai ser traduzido e gerando este repressor. Então, ela é uma proteína repressora, tá certo? E nos eucariontes, como acontece? Esse aqui, então, vimos um exemplo de um controle negativo nos procariontes, no operon-LAC. Existem vários operons, tem o operon do triptofano, operon-LAC, operon-manose. Então, existem vários, né? Sendo positivo ou negativo, tem o do triptofano que é com atenuação.
Então, a bactéria vai estar respondendo a esse meio aí, fazendo o ligar ou desligar dos seus genes. E lembrando que o operônio, nos eucariontes, é quando temos, então, um promotor para mais de um gene. Neste caso aqui são 3, às vezes 5, 2, né? Então, um promotor, uma região promotora para mais de um gene. Enquanto nos eucariontes, nós vamos ter um promotor, uma região promotora para um gene. Então, nos eucariontes ou nos eucariotos, essa regulação é mais complexa. Temos muito mais genes do que nos procariontes. Os genes são maiores. Temos diferentes tipos de RNAs polimerases para cada tipo de RNA, para o ribossomo, transportador e mensageiro. Temos fatores gerais de transcrição, repressores e ativadores atuando não tão próximos da região promotora como vimos nos procariontes, mas pode estar atuando a milhares de pares de base de distância. Temos uma compactação do DNA, coisa que não existe nos procariontes, é um DNA descompactado, não há compactação deste DNA. Então, essa compactação também influencia, é uma forma de controle, a própria compactação do DNA é uma forma de controle da transcrição. Quais são os níveis de regulação nos eucariontes? Da mesma forma, nós temos aqui DNA chegando até a formação de proteína. Só que no caso dos eucariontes, nós temos um núcleo organizado, né? O processo, a questão de transcrição e processamento do RNA acontece dentro do núcleo. Depois esse RNA mensageiro precisa ser transportado pelos poros do núcleo, vão para o citossol. No citossol, então, esse RNA mensageiro vai ser traduzido em proteína. Esta proteína, né, às vezes ela precisa ainda ser ativada, ou ela também pode ser inativada, como esse próprio RNA também pode ser inativado. Então, são várias formas de controle. Controle transcricional é o primeiro possível. Um controle no processamento, então vai existir controle também no processamento. Nós vamos ver que, no caso dos eucariontes, pode ter um processamento diferencial, um processamento alternativo, gerando diferentes tipos de transcrito. Isso é uma forma de regulação. O próprio transporte, como ele se transporta, porque se ele não se transportar também para o citossol, não vai ter nenhuma informação a ser passada, ela vai ficar por aqui mesmo, e aqui ela não tem função, ela só desempenha sua função no citossol. Então, o próprio transporte desse RNA e a localização, onde ele se localiza dentro do citossol, é uma forma também de controle. O processo traducional também pode ser uma forma de controle, acontecer ou não, né? Se não acontecer, não tem proteína, então pode controlar aqui também. Pode degradar esse RNA mensageiro e tornar esse RNA mensageiro inativo. Então, qual a estabilidade desse RNA dentro do citoplasma? Foi aquela figurinha que eu mostrei lá também, a gente poderia, aquele gene A e B, onde o gene A tinha muita quantidade de expressão e gene B pouca expressão. Também pode ser até aqui nessa questão da degradação do RNA. Um tem uma estabilidade maior, dura mais tempo, consegue gerar mais proteína. O outro tem uma menor estabilidade, às vezes pela sua própria sequência, ou onde ele se localizou dentro desse citoplasma, e ele vai ser degradado mais rapidamente. Então, até essa questão da estabilidade deste RNA dentro do citoplasma é uma forma de controle, e isso vai estar informando, né, ou vai estar gerando mais proteína ou menos proteína, dependendo do tempo que ele passou no citoplasma. Então, aí, relacionada nessa questão da estabilidade, vai gerar proteínas, ou às vezes ele, como RNA, já é funcional. E essa proteína, depois de um tempo também, outra forma de controle, ela pode ser inativada, né? Ou ativada, ela pode ser. Então, a própria atividade da proteína é uma forma de controle. Essa proteína só se vai tornar ativa quando na presença do substrato tal. Não, ela precisa ainda voltar para o núcleo, ela é uma proteína de núcleo, ela só se torna ativa lá dentro do núcleo. Então, tudo isso são formas de controle. A própria sequência, às vezes, já sinaliza essa questão desses controles. Onde que nós já falamos, né? Onde é melhor regular? Lá no início, para a célula, se ela tem que regular, deixar tudo acontecer e chegar aqui no final e falar, não precisa traduzir, não precisamos de você, proteína. Ou lá no início, que nem começa.
Pensa quanta energia já não gastou fazendo RNA, processando RNA, transportando, transcrevendo, traduzindo, né? Aqui, então, fazendo transporte, se localizando, a sua estabilidade. Então, quanta energia não gastou até chegar aqui nesse RNA mensageiro fora do núcleo? Se realmente aquele gene não é necessário, a melhor forma e é a principal praticada pelas células é a primeira, né? Na transcrição. Então, é mais viável para essa célula, se ela realmente precisa controlar, é na transcrição. Claro que existem todos esses outros processos de controle, né? Porque às vezes quer gerar proteínas diferentes, então pode atuar aqui no processamento, na estabilidade, se gera mais ou menos proteína, se ele vai ser degradado após quanto tempo. Então, tudo isso também são formas de controle. Mas se realmente não necessita, melhor desligar logo aqui nesse DNA, já desliga esse gene que ele nem precisa ser transcrito. E aqui, né, a diferenciação que nós vimos também em CBS, na citologia, que a diferenciação está diretamente associada à expressão gênica, né? Então, o processo de diferenciação celular, ele acontece nas diferentes células, formando diferentes tecidos, por causa de uma expressão gênica diferencial também. Então, é o ativar a questão da ativação e inativação gênica é que leva à diferenciação celular. Então, no processo de diferenciação celular, para resultar em diferentes células, em diferentes tecidos, em diferentes funções teciduais, está havendo um ligar e desligar de genes. Então, aí está havendo um controle muito aí acirrado, muito certo também, né, da expressão gênica nesses diferentes tecidos, nessas diferentes células. Uma vez que nós temos em todas as nossas células, já falei isso em outro slide anterior, todas as nossas células têm os mesmos genes, mas nem todos precisam estar ligados a todo momento. Então, é aí que atua o processo de regulação. Alguns genes lá no fígado estão ligados e outros desligados, porque não são necessários para o fígado. Mas lá no pâncreas, outros precisam estar ligados e outros desligados. Então, desse processo de controle vai estar atuando aí constantemente em todo o nosso organismo, para aqueles genes que são necessários ter regulação. E aí, falando desses processos de regulação, olha só, nós temos aqui na própria compactação do DNA, é uma forma de controle. Porque já vimos também que quanto mais empacotado esse DNA, mais enovelado, menos disponível ele está para a transcrição. No entanto, para haver transcrição, esse DNA precisa ficar relaxado nesse formato aqui, onde é aquela primeira a formação de nucleossomos, onde nós temos DNA envolto em estonas, né, naquele octâmero de estonas. Então, tem que relaxar esse DNA. Se não acontecer esse relaxamento, não há transcrição. Então, a própria estrutura, o próprio nível de compactação do DNA já é uma forma de controle. E aí, depois, os outros que nós já falamos, né? A transcrição, o processamento, a estabilidade, o transporte que vai existir, o próprio processo de tradução. A proteína pode ser traduzida primeiramente ainda numa forma inativa, depois por uma modificação pós-traducional, é que ela vai se tornar ativa. Então, todas formas de controle. Nos eucariontes, como nós falamos que a própria estrutura da heterocromatina, né, que está evidenciando aquela primeira questão da compactação do DNA, então aqui uma proteína ativadora de gene, ela se liga a essa fita de DNA, aqui o Tata Box vai estar no interior, então é um local onde precisa sofrer um relaxamento, aí, né, sofrer uma descompactação para que permita a transcrição. Então, chega aí as primeiras proteínas ativadoras, que depois, com a associação de outras proteínas, como no caso aqui uma estonacetilase, ela vai acetilar este DNA, ao acetilar ele se torna mais relaxado, ou neste caso aqui existe um complexo de remodelamento dessa cromatina. Então, ó, mas no caso, o que aconteceu? Primeiro precisou da proteína ativadora. Ela é ativadora, então ela é uma proteína regulatória do tipo de controle positivo, é para que haja transcrição. Então, pode ver que ela ó, atuou, outros complexos atuam, relaxa esse DNA e vai permitir aí, o Tata Box está lá no interior, vai permitir a chegada da RNA polimerase aqui no processo posterior, quando for ativar, então,
a transcrição. Aqui também a acetilase vai acetilar as estonas e isso vai torná-las, né, deixar esse segmento de DNA mais descompactado. A regulação nos eucariontes é tão complexa que, né, já se sabe hoje que os genes, aqui mostra um gene 1, aqui mostra outro gene, eles têm botões reguladores, né? Eles têm regiões entre os genes que vão permitir, que eles chamam aqui de botões reguladores, são a própria sequência de DNA, que às vezes vai ter associação de outras proteínas que vão estar atuando, ó, sobre genes. Pode ver que são sequências que estão longe, às vezes, do gene e vai atuar sobre ele. Então, essa regulação dessa forma aqui acaba se tornando bastante complexa, né? Não basta ter o gene em si, não basta às vezes chegar uma proteína ativadora aqui, já vai ter transcrição, porque para que tudo aconteça da forma necessária para a célula, precisa às vezes de outros reguladores estarem atuando. Então isso aqui às vezes explica também por que às vezes um gene nem tem mutação, não tem erro nenhum na sua sequência e ele não é transcrito, não gera proteína. Às vezes pode ter alterações nessas regiões regulatórias aqui, ó, que não está permitindo a sua interação com outras regiões e com o próprio gene. Então, isso aqui sim, ó, pode ver que às vezes a mesma região regula aqui o gene e vai regular outra região que regula, né, e vai atuar sobre esse gene. Isso então aumenta a complexidade nos organismos eucariontes. Como eu disse, nos eucariontes é uma região promotora, ó, catbox e tatabox, para um gene. E os genes de eucariontes, aqui dentro da unidade transcricional, nós temos nosso gene formado por exons e introns. Né? Ainda temos também coisa que não acontece nos procariontes. Então, é toda uma complexidade. Aí, para dentro dessa região, nós temos regiões acentuadoras distantes, pode ver que aqui é um corte, porque pode estar a milhares de pares de base dessa região aqui promotora. Então, essas regiões regulatórias que estão distantes, que tem um DNA espaçador, aí aqui vai ter uma sequência regulatória do próprio DNA, onde se associam proteínas regulatórias, né? Aqui é a região promotora, Tata Box, onde a RNA polimerase chega, se associa, nós vimos também na transcrição. Então, ela reconhece aqui toda essa região, chega os fatores gerais de transcrição, RNA polimerase, e o gene a ser transcrito está aqui. E nós temos, então, nos eucariontes, regiões regulatórias distantes daquela região promotora. Tá? Então, há uma cooperação de múltiplos elementos reguladores, cis e trans, porque cis é essa própria sequência de DNA e trans são essas proteínas que se associam a essa sequência de DNA. Então, aqui é a própria sequência de bases mesmo, que são reconhecidas por proteínas que vai haver esta associação. Então, todos aí são todas formas de controle para esse gene X. Então, são aqueles botões reguladores que estão distantes, mas que chegam a influenciar este gene, tá bom? Então, podem ser proximais ao promotor ou independentes de distância. Ah, mas como esses aqui que estão longe, bem distantes da região promotora, vão conseguir atuar sobre esse gene? Boa pergunta, não é? Como é que um que está à frente da sequência de DNA aqui, do próprio gene que vai ser transcrito, vai conseguir atuar sobre esse gene que está sendo transcrito, ou para ativar essa transcrição, ou para inibir essa transcrição, porque podem ser ativadores ou repressores, não é? Então, como isso pode acontecer? Havendo dobras. Então, quando há dobras, a possibilidade, então, disso acontecer é que este DNA faça curvaturas, ó. Como é independente da distância, quando esse DNA se dobra, ele consegue associar aquele complexo de transcrição, ó. Aí tudo se associa, tá certo? Aqui repetir o texto, né? Tá igualzinho ao anterior. Olha esse também, ó. Então, mostrando que regiões acentuadoras são aquelas enhancers na outra figura, podem estar distantes, pode ter até aqui abaixo também, pode se curvar para cima ou para baixo aqui e chegar a influenciar também. Pode ver, olha quantas proteínas
Aqui, neste caso, as ativadoras, né, são necessárias para ligar um gene, para transcrever um gene. Vários fatores de transcrição, coativadores, mas também tem o papel do repressor, aqueles que vão ali atrapalhar, né, vão atuar como silenciadores, diminuindo a transcrição. Então, quando uma proteína repressora vem se associa ao seu DNA, se essa proteína repressora estiver no meio, ela vai vir aqui se associar e vai atrapalhar esta associação já existente. Então, a forma aqui está ativando. Quando ela chega, ela pode estar reprimindo todo esse processo de transcrição. Então, pode ver que é bem mais complexo do que um operon. Então, mostrando que eu já havia mostrado, né, às vezes aí de diferentes instâncias, aqui é só para mostrar o papel desse insulador, não é que qualquer região acentuadora pode estar atuando sobre qualquer gene, às vezes tem proteínas aí associadas, separando genes e separando também esses botões regulatórios ou essas sequências regulatórias. Esse aqui não vai poder atuar sobre outro gene, né, ele vai atuar só sobre essa região promotora. E aqui também não vai conseguir, porque tem um insulador. Tem tipo uma ilha, né? Tá isolando aqui, na verdade, a, a influência aí desses acentuadores um e 2. Então, eles só vão influenciar de forma específica os seus genes específicos e às vezes vão ser inibidos de atuar sobre outros genes que não era para sua atuação. Os padrões alternativos de processamento, que também é forma de controle, né? Nós temos aí, então, uma sequência gênica em todas as condições, 4 condições aqui, e nós vamos mostrar 8 tipos de processamento. Então, pode haver o de cima é um, o de baixo é outro. Então, pode haver 8 tipos de processamento, tá? Que acho que nem vai dar 8, não. Vai dar 1, 2, né? O de cima é igual a esse, o de baixo é diferente, 3. Esse aqui é igual ao primeiro, né? Então, o de baixo é diferente, 4. E esse aqui, 5. Então, aqui mostrando 5 possibilidades de estar acontecendo este padrão alternativo de splice. Ó, na condição 1, retira aqui esse amarelinho, retira desse amarelinho até esse e retira esse outro. Vai ser reunido esses que sobraram aqui, vai formar um tipo de RNA mensageiro. O de baixo vai retirar todos os amarelos, então vai unir todos os azuis. Então aqui é um exon que é opcional, ora ele é retirado, ora ele é mantido. Aqui um intro que é opcional, em cima ele é retirado, como foi retirado todos aqui, então é a mesma condição, mas embaixo ele não é retirado, ele é mantido, então fica um exo aqui bem maior, diferente, vai gerar proteína diferente no final aí desse processamento. Exons mutuamente exclusivos. Aí na condição de cima, ó, né, aqui retira essa condição que está igual lá à primeira, mas embaixo aqui é outra condição de splice. Então, esse exon aqui, ele é mantido em cima e retirado embaixo, e esse exon aqui é mantido embaixo e retirado em cima. E quando pode surgir um sítio de splice interno, ó. Então, aqui os amarelinhos são retirados, tanto embaixo quanto em cima, mas este aqui, na condição de cima, ele é todo retirado, na condição de baixo surge um sítio de splice interno. Então, é mantido todo um exon aqui. Então, pode ver que são aí condições diferentes para gerar diferentes RNAs. Aí, podendo aqui no mesmo RNA, nas diferentes condições de retirada de splice, podendo gerar uma, duas, três, quatro, 5 condições diferentes para um mesmo RNA. Então, aqui, só nessa aqui, pode acontecer coisas diferentes também dentro desse mesmo RNA, uma mesma sequência de RNA com seus exons e introns, com esses splice alternativo ou processamento alternativo, gerando 5 RNAs diferentes, então podendo gerar 5 proteínas resultantes aí no processo. Aqui também está mostrando justamente uma regulação do sítio de clivagem do RNA e adição de poli-A. Então, nós vamos ver que quando mantido aqui este intron, mantido dentro, né, um longo transcrito,
existe um stop codon desse amarelinho e existe um stop codon aqui nessa outra região. Quando ele for retirado, ó, como intron, ele não vai existir, então, na sequência aqui processada, certo? Vai ter apenas esse stop codon 2, vai gerar aí uma proteína diferente, vai gerar um anticorpo ligado na membrana. Então, quando o processamento desse transcrito aqui, que esse é o transcrito primário, esse é o DNA, e vai ter os transcritos, né? E nesse processamento desses transcritos, após a transcrição e no processamento do RNA, vai estar gerando. Então, quando esse stop codon é esse 2, que resulta no RNA processado e vai ser traduzido, gera um anticorpo de membrana. Porém, quando gera um aqui, né, por isso fala aí um sítio de splice, tem a formação, mantém esse, no processamento, né, foi retirado toda essa outra região, e manteve só a primeira azul e essa amarelinha aqui no interior tem um stop codon e foi adicionada a cauda poliar, vai então ter aí uma curta proteína na transcrição. E porque o RNA, né, é curto, é mais curto, e gera um anticorpo secretado, livre, solto, né? Ele não vai ser preso na membrana. Aqui fica preso na membrana e aqui fica livre. Então, pode ver que do mesmo informação de DNA, aqui tem um sítio aceptor de splice, tá vendo? Quando ele vai ser, quando o splice realmente acontecer aqui, gera este transcrito curto, e quando não acontecer essa, né, não, o splice não acontecer aqui, e sim na região toda desse intron, então ele é retirado, mantendo apenas esse, gera anticorpos diferentes. Então, mesmo o DNA gerou um primeiro RNA, no processamento pode gerar este anticorpo preso na membrana, ou de acordo com o processamento pode gerar esse anticorpo livre, né, secretado. Então, há também um controle pós-transcricional, que, né, nós falamos, então, o prioritário é já no início da transcrição, mas depois que aconteceu a transcrição, então pode ter pós-transcrição vários pontos de regulação. Nós já vimos também na figura anterior, né, na questão aí do próprio transcrito, abortar esse próprio transcrito, ter RNA mensageiros não funcionais. Então, nós temos do lado de cá também todo um processamento, um capeamento, o splice, edição desse RNA, o transporte, a localização. Então, tudo isso aqui acontece, né? São formas de controle, e aqui também o que pode acontecer, ó. Eu já havia dito isso, reter e degradar no próprio núcleo esse RNA, então ele nem vai para o citoplasma, bloquear a tradução, pode ter bloqueio de tradução em algumas proteínas. Esse RNA pode ser degradado e nem ser traduzido, né? Então, existe aí várias formas de controle, fora ainda o controle pós-tradução também que existe, como já foi falado. E para finalizar, então, aí um pouco de regulação nos separa, uma vez que nós humanos temos um genoma 98,5% idêntico com os chimpanzés. Então, o que nos separa? Regulação gênica. Né? Se nós temos um genoma tão idêntico, claro que temos várias semelhanças, né? Mas também temos várias diferenças. Essas diferenças aí vão ser, então, reguladas, né? O que está diferenciando, o que expressa em um, que não expressa em outro, o que expressa nesse, que não expressa nesse, está passando por regulação gênica, tá certo? Porque temos genomas tão idênticos. Ou seja, temos genes que estão ativos em um e inativos em outro organismo, genes que estão ativos nesse outro organismo que não está nesse primeiro. Então, essa regulação gênica aí atuando de forma bem clara nesses dois organismos. É isso que tínhamos, então, para a regulação da expressão gênica.